O canal Cinecultura apresenta. Os atores tentaram segurar a risada, mas falharam miseravelmente. Imagine Brad Pitt tentando segurar o riso e falhando. Ou Jim Carrey improvisando tanto que ninguém consegue manter a pose. É disso que estamos falando hoje. Você vai conhecer os bastidores mais engraçados do cinema e da TV, onde a seriedade foi vencida por ataques de riso e improvisos inacreditáveis. Atores premiados perdendo a linha, cenas que saíram totalmente do controle e momentos que não estavam no roteiro, mas entraram para a história. Porque quando o inesperado acontece no set, a gente não consegue parar de assistir. E rir, muito. Se você já rachou de rir com uma cena que nem era para ser engraçada, saiba. Provavelmente o elenco também estava no limite. Então respira fundo, prepara o play e tenta não rir com essas 37 cenas que viraram ouro nos bastidores. Boa sorte, porque manter a compostura vai ser difícil. Velozes e Furiosos 6. Dwayne Johnson soltou uma pérola que ninguém esperava. Esconde seu bebê, esconde essa testa enorme. Brincadeira. A fala, totalmente improvisada, pegou o elenco de surpresa. Tyrese Gibson manteve o personagem, mas o resto mal conseguiu conter a risada. A entrega de The Rock foi tão natural e hilária que o diretor decidiu manter no corte final. O humor espontâneo virou um dos momentos mais comentados do filme. É impossível assistir sem rir junto. Quando a improvisação supera o roteiro, nasce um clássico da comédia involuntária. E essa foi uma daquelas cenas que marcam qualquer bastidor de Hollywood. You better hide your baby, or you better hide that big ass forehead. Monk e Lloyd, 1995. David Spade não perdoou. Ao ser perguntado se a camisa o fazia parecer gordo, respondeu: "Não, sua cara que faz." Chris Farley, pego de surpresa, quase desaba. A frase não estava no script e veio como um soco direto na comédia. Manter a seriedade depois disso foi quase impossível. A câmera captou o esforço de Farley em não rir, e o desconforto cômico virou ouro. Esse tipo de resposta rápida e sem filtro é o que faz certas cenas entrarem para a história. Improviso, timing e uma boa dose de coragem criaram um dos momentos mais hilários do filme. Hey, does this suit make me look fat? No. Your face does. Clube da Luta, 1999. O macaco espacial tentando pegar uma cerveja virou uma cena icônica. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue e quase sorri. A leveza do momento contrasta com a intensidade do filme. Brad Pitt e Edward Norton, observando a pequena vitória do macaco, tiveram que esconder o riso. A quebra quase invisível de personagem foi sutil, mas marcante. Quando até um figurante não humano desafia a atenção da narrativa, a mágica acontece. A cena ficou e virou uma pausa cômica inesperada dentro do caos do Clube da Luta. Às vezes, o humor está nas menores vitórias. Seinfeld, 1989 a 1998. Jerry Stiller era imprevisível. Sua fala, "Que diabos isso significa?", foi tão hilária e inesperada que fez o elenco desmoronar em risos. As risadas foram tantas que a produção decidiu algo incomum: incluir os bloopers nos créditos finais. Isso nunca era feito na série. O timing cômico e a entrega exagerada de Stiller tornavam qualquer cena imprevisível. Manter a compostura ao lado dele era missão quase impossível. Esse momento entrou para a história não só de Seinfeld, mas da televisão, como prova de que a comédia mais impactante nasce da autenticidade. Well, whose fault is that? Ace Ventura, um detetive animal, 1994. Jim Carrey criou no improviso bordões que marcaram uma geração. "Beleza, então. E não entre aí." As frases inesperadas pegaram o elenco desprevenido. Sua entrega excêntrica e o timing perfeito faziam qualquer cena parecer improvisada, porque muitas eram. Os outros atores, sem saber o que viria a seguir, mal conseguiam conter as risadas. Era o caos controlado do gênio Carrey. O desafio era seguir o roteiro sem rir diante de tanta espontaneidade. E por isso essas cenas funcionam até hoje. Elas têm alma, surpresa e muita habilidade. Your number still 911? Oh, righty then. O Grinch, 2000. Durante as filmagens, Jim Carrey resolveu imitar o próprio diretor Ron Howard e fez isso vestido de Grinch, no meio da cena. A surpresa foi tanta que o próprio Howard aprovou e manteve no corte final. Os colegas de cena, pegos completamente desprevenidos, precisaram de muito autocontrole para não rachar de rir. O momento foi tão inesperado que virou uma espécie de piada interna do set. Carrey, como sempre, usou sua criatividade para transformar um momento normal em algo inesquecível. E assim, uma simples cena virou um clássico do improviso cinematográfico. Brilliant! You reject your own nose because it represents the glitter of...
Parque dos Dinossauros, 1993. Durante a cena do jantar, Ariana Richards, Lex, parou de comer gelatina com uma expressão apavorada. O motivo? Ela esqueceu a fala. Spielberg, ao perceber a autenticidade do olhar de pânico, decidiu manter a cena. A atriz havia se assustado com a própria falha, mas sua reação foi perfeita para o momento de tensão. Os colegas entenderam o que havia acontecido, mas se mantiveram sérios. O resultado foi uma das reações mais naturais e impactantes do filme. Às vezes, o erro é a melhor atuação possível. Pantera Negra, 2018. Durante uma gravação, Chadwick Boseman foi interrompido por uma cabra que entrou no set. O animal apareceu do nada, causando um momento de descontração total. Boseman, conhecido por sua compostura, teve que lutar contra o riso para manter o personagem. A situação foi tão absurda que virou lenda entre a equipe, mesmo não entrando no corte final. Esse momento mostra que até em um blockbuster sério, o inesperado pode gerar risos sinceros, um toque de realidade no meio da fantasia. E a cabra ganhou seu lugar nos bastidores da Marvel. Okay, now you are going too far now. Senhor e Senhora Smith, 2005. Durante uma perseguição intensa, Brad Pitt tentou pular uma cerca e tropeçou feio. O erro foi tão cômico que a equipe não resistiu e adicionou efeitos sonoros para realçar o momento. Angelina Jolie, envolvida na cena, teve que se conter para não rir. O tom sério da perseguição virou por segundos uma sequência de comédia. Esse tropeço acidental mostrou que até as cenas mais ensaiadas podem surpreender. A queda virou piada interna e, com certeza, um dos takes mais divertidos dos bastidores do filme. Doutor Estranho, 2016. Rachel McAdams, Christine, leva um susto genuíno quando um esfregão cai do nada logo após um momento tenso de magia. A queda não estava no roteiro, mas sua reação espontânea foi perfeita. O diretor gostou tanto do susto real que manteve a cena. O timing foi tão bom que parecia parte do script. Os outros no set seguraram o riso ao ver a atriz se assustar como qualquer pessoa normal faria. Esse tipo de surpresa dá um ar realista e inesperado que só melhora a cena, e o riso vem junto. Eastbound and Down. Will Ferrell é quase imune ao riso, até ele mesmo se derrubar. Em uma cena insana, seu personagem narra como flagrou os pais fazendo sexo e ensina o filho a observar e aprender. O texto é tão absurdo que o elenco começa a rir. Ferrell tenta resistir, mas fracassa lindamente. Ele trava, gagueja e ri junto. Mesmo sendo mestre do improviso, ele não consegue terminar a fala. A quebra de personagem virou parte do charme da cena. Um momento tão ridículo e humano que ninguém conseguiu manter a pose. E é isso que o torna épico. Esqueceram de Mim, 1990. Na visita ao Papai Noel, o carro dele não liga. E isso não estava no roteiro. A reação de Macaulay Culkin e do ator que interpretava o bom velhinho foi tão espontânea que o diretor deixou a cena. O desconforto virou comédia natural. O Papai Noel tentando contornar a situação e Culkin mantendo a inocência do personagem criaram um momento adorável. Esse tipo de erro técnico que vira ouro só funciona quando os atores estão completamente imersos. Foi um pequeno caos que trouxe um toque a mais de humanidade ao clássico natalino. Duende em Nova York, 2003. Na cena do teste de DNA, Will Ferrell solta uma piada tão absurda que James Caan precisa virar o rosto para a câmera, não para atuar, mas para esconder a risada. Mesmo tentando manter a pose, ele não consegue. Ferrell domina o espaço com tanta energia que derruba até os mais experientes. A câmera captura a tentativa falha de Caan de se recompor, e o momento vira ouro puro de bastidores. A magia do improviso venceu. Quando até os durões perdem o controle, você sabe que o humor está funcionando de verdade. Saturday Night Live. Ryan Gosling, sempre contido, se vê diante de uma galinha com cara humana e precisa beijá-la. Ele não consegue, racha de rir ao vivo. A situação é tão bizarra que ninguém conseguiria manter a seriedade. O bico, a fantasia, a cena, tudo era feito para provocar o riso. E provocou. O público se divertiu com a incapacidade de Gosling de levar aquilo a sério. Até um ator indicado ao Oscar se rende ao ridículo cômico quando ele é bem feito. O melhor do SNL é isso. Rir com eles, não só deles. Independence Day, 1996. Will Smith arrasta um alienígena por um deserto e grita: "Que maldito cheiro é esse?" A fala foi espontânea. Ele realmente não sabia que o Great Salt Lake cheirava tão mal. O nojo era verdadeiro e a câmera capturou tudo. O elenco riu, mas segurou. O comentário foi tão autêntico que virou parte da cena. Smith transformou um desconforto real em uma fala marcante. O resultado? Um momento hilário e inesperado que tornou a cena ainda mais memorável. Às vezes, a verdade fede, mas também rende ótimas risadas.
surpresas. Blade Runner 2049, 2017. Durante uma cena de luta, Harrison Ford acerta um soco de verdade em Ryan Gosling, graças às luzes estroboscópicas que o desorientaram. Gosling sente o impacto. Ford pede desculpas, mas a gravação continua. A surpresa é visível, mas o profissionalismo prevalece. O elenco todo segurou a onda para não rir da situação inesperada. Depois, virou piada nos bastidores. Esse tipo de acidente mostra como até os maiores podem se embolar nas coreografias, mas também revela o talento de transformar erro em cena funcional. E o soco virou história. The Office, 2005 a 2013. No episódio de Amigo Oculto, a pergunta "O que você quer de Natal, pequeno Kevin?" causou uma crise de riso tão intensa que ninguém conseguia gravar. Toda vez, alguém quebrava o personagem. Foi a cena mais difícil de filmar da série inteira. Mesmo no take final, dá pra ver o elenco lutando para segurar o riso. A mistura de absurdo e entrega cômica fez com que essa sequência entrasse para a história. Quando o elenco ri junto, o público sente. Esse tipo de sintonia só acontece quando a piada é realmente irresistível. Uma babá quase perfeita. 1993. Robin Williams cai de cara no bolo e o creme que escorre do queixo cai em uma xícara. Ele improvisa. "Aí está, querida. Agora você tem creme e açúcar. Um pequeno cappuccino." Não estava no roteiro. Foi pura genialidade cômica. A improvisação surpreendeu o elenco e arrancou risos contidos. A cena ficou tão boa que foi mantida no corte final. É o tipo de momento que só um talento como Robin Williams poderia transformar em ouro. Quando o erro vira piada perfeita, o cinema agradece. E o público também. Oh, there you go. You've got your cream and your sugar now. It's a little cup of tea. Guardiões da Galáxia, 2014. Chris Pratt segura o orbe e deixa cair. Sem hesitar, ele sai de quadro e volta correndo para pegá-lo. Foi um erro real, mas tão no tom do personagem que ficou no filme. O desajeito natural de Peter Quill é justamente o charme da cena. Os outros atores seguraram o riso, entendendo que aquele era um momento espontâneo demais para desperdiçar. É quando o personagem e o ator se fundem que surgem os melhores improvisos. O orbe caiu e a autenticidade subiu. Deadpool, 2016. Ryan Reynolds é Deadpool, e isso significa que tudo pode acontecer. Com liberdade para improvisar, ele transformou cada fala em piada. Durante uma visita à mansão Xavier, Deadpool, Ryan Reynolds, observa que sempre encontra apenas 2 membros do X-Men, Colossus e Míssil. Ele então comenta: "É engraçado que eu só veja 2 de vocês. Parece quase que o estúdio não pode pagar por mais um X-Men." Não podia colocar nenhum dos X-Men famosos? Tem lá aquele trouxa com asa de pombo gigante? Essa fala foi improvisada por Reynolds no set, adicionando um toque metalinguístico e humorístico ao filme. A entrega espontânea da piada reflete a habilidade de Reynolds em incorporar humor irreverente ao personagem, possivelmente desafiando os colegas de elenco a manterem a seriedade durante as filmagens. Era impossível prever o que viria. A produção inteira lutava para acompanhar. O estilo tagarela e o humor ácido criaram um caos cômico que virou marca registrada do filme. Depois de tantos risos e quebras de personagem, uma coisa fica clara: quando o improviso invade o set, a mágica acontece. Esses momentos nos lembram que por trás das câmeras, os maiores nomes de Hollywood também são humanos, e é exatamente isso que nos aproxima deles. O riso verdadeiro, o erro inesperado, a espontaneidade, tudo isso transforma uma simples cena em algo inesquecível. E se você curtiu mergulhar nesse lado oculto e hilário do entretenimento, saiba que ainda há muito mais a se explorar nesse universo de bastidores, improvisos e curiosidades. Aqui, o riso nunca é ensaiado, ele é vivido. Então já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e continua com a gente, porque o próximo momento surpreendente pode estar mais perto do que parece. E quando ele chegar, você vai querer estar por aqui. Até a próxima!